Graças a paz, irmãos. Estou aqui hoje para trazer uma palavra para reflexão, uma palavra para orientação, uma palavra que, se você permitir que ela entre no seu coração e dê frutos, ela será com certeza uma palavra de bênção, não só para a sua vida, mas para a vida daqueles que te cercam, para a vida daqueles que cruzarão o teu caminho. Sem muitas delongas, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 12, 2 Samuel, versículo 6, capítulos de 12 a 23. 2 Samuel, capítulo 6, versículo de 12 a 23, a palavra do Senhor diz assim: Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe-lhe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo, em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Até aqui, amados. Curve sua cabeça onde você estiver, eu quero orar nesse momento. Papai querido, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, nós te agradecemos pelo meio de comunicação, ó Deus, que nós temos hoje, que mesmo diante dessa pandemia, Deus, não nos deixa pararmos de anunciar a Tua palavra, Deus. Eu não sei até onde, ó Deus, esse vídeo, ó Deus, irá chegar através da internet, ele pode chegar aos 4 cantos da terra, ó Deus. Que o Senhor tome esses caminhos, que o Senhor leve a oportunidade dessa palavra do Senhor, ó Deus, chegar aos corações daqueles que anseiam e necessitam, ó Deus, conhecer mais do Senhor. Abençoa, Deus. Abençoa, Senhor Jesus, cada um que está nos acompanhando, ó Deus, nesse momento. Abençoa aqueles que irão, ó Deus, assistir esse vídeo, ó Deus, no decorrer, ó Deus, das oportunidades que surgirem. Abençoa, Senhor Jesus, que a Tua palavra continue, ó Deus, sendo viva e eficaz e alcançando os corações, promovendo transformação, libertação, curas, ó Deus, em nome de Jesus. Usa a minha vida, Deus, nessa noite, assim eu te peço,
e te agradeço. Amém, Jesus. Amados, essa palavra que nós acabamos de ler, ela nos mostra, nos traz um cenário aqui onde Davi, né, a arca do Senhor, que representava a presença do Senhor naquele momento, ela havia promovido ali a presença do Senhor, uma grande bênção sobre a casa de Obed-Edom. E Davi, então, ao trazer essa arca para a sua cidade, para a sua terra, ele vem à frente se alegrando, né? Celebrando, glorificando o Senhor. O povo que estava ali com Davi tocando instrumentos, dançavam e se alegravam dos feitos que o Senhor tinha promovido lá na casa de Obed-Edom. Eu imagino a alegria de Davi e desse povo celebrando e adorando ao Senhor enquanto caminhavam com a arca. Eu imagino quão grande estava o sentimento e as emoções de Davi e aquele povo ao verem o que Deus havia promovido ali na casa de Obed-Edom. Então, trazendo para a sua cidade, para o meio do seu povo, eles já se alegravam porque sabiam do que Deus poderia fazer também no meio deles. Mas a Bíblia diz, a palavra do Senhor, ela nos mostra que num dado momento, ao chegar em sua terra, ao chegar na sua cidade, Davi é recebido com o olhar de Mical, a filha de Saul, que o texto não revela, mas ela era a mulher de Davi, a sua esposa, a primeira esposa de Davi foi Mical. E ela o recebe e o vê chegando, né? A Bíblia diz que ela estava na janela e ao ver Davi chegando com o povo e com a arca, e ele dançando e saltando com alegria, a Bíblia relata também que com todas as suas forças, ou seja, Davi estava ali dando o melhor dele em sua expressão de adoração ao Senhor, em sua expressão da alegria que ele estava sentindo dentro do coração dele, e ele externalizava com saltos e com risos, com alegria, diante de todos que estavam ali com ele. Davi nada mais, nada menos estava expressando aquilo que estava dentro do seu coração por tudo que o Senhor havia feito. Mas ao ver isso, de uma janela, Mical, a sua esposa, olha Davi e o despreza. A Bíblia diz ali que Mical o despreza, essa é a palavra utilizada, e ela o despreza em seu coração. É como se Mical olhasse para Davi e o reprovasse pelo que ele estava fazendo, negativando, menosprezando Davi naquele momento. Eu imagino eu no lugar de Davi, irmãos, como eu me sentiria, como nós nos sentiríamos ao ver a nossa esposa, ou o nosso esposo que seja, invertendo, né, a figura masculina ou a feminina, tanto faz, mas o quão difícil seria para nós ver o desprezo daquela pessoa que nós mais esperaríamos a alegria, porque o que nós queremos para a nossa família é que a nossa família se alegre na nossa alegria. O que nós mais queremos para o nosso cônjuge, né, é a alegria que nós estamos sentindo, é que essa pessoa também a sinta, né? Nós desejamos assim. E a Bíblia mostra que ao invés de se alegrar, a esposa de Davi, Mical, ela o despreza. A Bíblia não relata exatamente o porquê, né? Mas logo à frente a gente vai ver que Mical não se contenta apenas em desprezar Davi. Davi não se deixa abater pelo desprezo da sua mulher, né? Assim como nós poderíamos nos abater e ficar entristecido, não. A palavra do Senhor nos mostra que mesmo após Mical ter desprezado Davi, ele continua, ele segue com o povo e os abençoa. Aqui no texto, no versículo 18 e 19, a palavra do Senhor diz: tendo Davi trazido holocausto, ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e distribuiu entre eles alimentos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, ou seja, não era só para os homens, mas para as mulheres também,
um bolo de pão a cada um bom pedaço de carne, no preço que está a carne hoje, né, irmãos? Ser abençoado com um bom pedaço de carne e passas, que era um alimento comum entre eles também. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Eles foram abençoados por Davi, eles tiveram providência para levar para suas casas e abençoar as suas famílias. Davi não se permitiu ser abatido por aquilo que Mical havia feito. Mas a sequência do texto não para por aí. Mical não se contenta apenas em desprezar Davi, em reprovar Davi pela atitude dele, mas ela também vai de encontro com ele para o afrontar. A Bíblia diz que, no versículo 20, voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele. Ela nem esperou Davi chegar até ela. Ela já saiu de encontro com ele para o afrontar. Olha a audácia dessa mulher. E aí ela fala algumas coisas, né? Ela afronta Davi ali, mas Davi ele não sai ali da sua postura, da sua tranquilidade, até porque ele estava ali ainda extasiado, né? Envolvido pela presença de Deus, pela presença da arca, da presença do Senhor representada ali na arca naquele tempo. Então Davi ele dá algumas respostas tranquilas para Mical e não se ira contra ela e não se vinga, não faz nada de mal contra ela. Ele simplesmente diz para ela que ainda mais desprezível me farei, me humilharei aos meus olhos. Quanto à serva de quem você está falando, né, que Mical fala algumas coisas sobre a serva, dela serei honrado. E aí eu trago para os dias de hoje, irmãos. Nós que somos as pessoas que representamos Cristo na face da terra hoje, se nós não fomos ainda, né? Se você ainda não foi, você será desprezado. Se você ainda não foi, você será afrontado. É assim, irmãos. Aquele cujo chamado, cujo aceite para servir ao Senhor e o adorar em servidão, aquele que aceita Jesus no seu coração de fato e se compromete a anunciar esse evangelho que cura, liberta e transforma, em dado momento da vida será sim afrontado e rejeitado, será sim desprezado, porque muitas vezes a palavra que nós levamos até a vida dessas pessoas, ainda que seja uma palavra de bênção, ela irá trazer afronta, ela irá trazer à pessoa um certo desconforto, porque a palavra de Deus nos leva à mudança, nos leva a lugares aonde nós muitas vezes nunca pisamos. E o que é novo traz desconforto. Tudo que é novo nos tira da zona de conforto. E isso faz com que muitas pessoas se sintam de uma forma ruim. E algumas não aceitam isso. Algumas afrontam. Algumas não recebem essas emoções, esses sentimentos, essa palavra de afronta, não recebem com tranquilidade. Então começam a nos afrontar e muitas vezes nos rejeitam pelas nossas atitudes. Mas a Bíblia nos mostra aqui que nós não devemos deixar que o esmorecimento nos abata. A Bíblia nos mostra que nós não devemos nos deixar abater por essas situações. Que assim como Davi, nós devemos, diante das afrontas, diante do desprezo, diante de qualquer ação negativa que as pessoas possam lançar contra nós, seja quem for. Aqui a Bíblia nos mostra que foi a mulher de Davi, a esposa dele, alguém próximo a ele. Muitas vezes o inimigo vai usar das pessoas que são próximas a nós para nos afrontar, para nos tirar do lugar de tranquilidade. São essas pessoas que o diabo muitas vezes vai usar, porque são essas as pessoas que sabem quais são os nossos pontos fracos, quais são as nossas fragilidades. Então o diabo muitas vezes ele usa daqueles que nos cercam, que são próximos a nós. E nós devemos ter a sabedoria que Davi teve. Sabedoria que não advém dele, mas do próprio Deus. Nós sabemos da história de Davi, o quão sanguinário esse homem foi, homem de guerra. Mas nesse momento ele respondeu com muita tranquilidade a Mical, a sua esposa.
e não se deixou abater pelas palavras de Mical, pela afronta, pelas atitudes de desprezo e de afrontamento de Mical. Ele foi tranquilo, porque o Deus Todo-Poderoso estava com ele. E assim será conosco também. Diante das afrontas, nós devemos permanecer e prevalecer. Nós não podemos nos abater diante disso. Devemos fazer como Davi fez, seguirmos firmes e fortes, abençoando. Davi abençoou o povo. Davi se manteve firme e mesmo diante da afronta, diante do desprezo, ele abençoou o povo. Nós devemos assim fazer, seguir abençoando, seguir servindo ao Senhor, seguir adorando o Senhor como Davi fez, com todas as suas forças. Aqui no texto, no versículo 14, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. É assim que nós devemos agir e reagir diante de Deus. Se Ele nos abençoa, se Ele abençoa os nossos irmãos, nós devemos nos alegrar, nós devemos expressar essa alegria externamente diante do Senhor. Se Ele não nos abençoou, nós devemos ainda assim nos alegrarmos e adorarmos o Senhor com todas as nossas forças. É assim que nós devemos agir, irmãos, adorando, servindo e abençoando. E para aqueles que nos desprezam, aqueles que nos rejeitam, aqueles que nos afrontam, o resultado, irmãos, está aí no versículo 23. Por conta dessa atitude, dessa ação de Mical, olha qual foi o salário de Mical. Versículo 23. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Para uma mulher naquela época de Davi, não ter filhos, ser estéril, era o pior dos acontecimentos que poderia acontecer, porque uma mulher que não gerava filho era uma mulher sem valor para a sociedade naquela época. Porque os homens se casavam e tinham muitos filhos. Eles queriam reproduzir a sua descendência. E uma mulher estéril naquela época era uma mulher que vivia uma vida não muito feliz. Olha o salário, o resultado para a vida de Mical por conta da postura dela. É claro que nós não queremos isso para as pessoas que nos desprezam. Nós não desejamos o mal para as pessoas que nos rejeitam ou que nos afrontam. Nós desejamos e queremos que essas pessoas se arrependam dos seus maus caminhos e aceitem Jesus dentro do seu coração, para que então possam ser libertas, para que então possam ser chamadas para a luz, para que então possam ter o seu entendimento renovado e possam compreender a postura que elas devem ter diante dos seus servos, dos servos do Senhor. Amados, que essa palavra possa entrar no seu coração e frutificar, que essa palavra possa ter trazido força ao seu caminhar, porque nós sabemos que anunciar o Evangelho nos dias de hoje não é uma tarefa muito fácil, mas nós devemos estar preparados para recebermos as afrontas e as rejeições. Jesus assim foi, rejeitado. Os seus discípulos foram rejeitados, foram afrontados. Jesus, quando estava realizando milagres, anunciando boa palavra, as pessoas se maravilhavam. Ali no livro de Lucas, no capítulo 4, versículo 22, a palavra do Senhor relata isso. As pessoas se maravilhavam em ver Jesus falando, trazendo uma palavra de bênção ali. Mas ao mesmo tempo elas se questionavam, mas não é esse o filho de José, o marceneiro? Ou seja, como é que ele pode dizer tantas coisas boas e maravilhosas e operar milagres e maravilhas? Esse aí não é o filho do carpinteiro? As pessoas estavam ali tentando menosprezar Jesus por ser um filho de carpinteiro simples e humilde. Como é que pode ser este, o Deus Todo-Poderoso, se ele é filho de um carpinteiro? Então as pessoas tentaram e fizeram, crucificaram Jesus numa cruz, menosprezando e desprezando, mesmo depois de tudo que Jesus tinha feito no meio deles. O que nós podemos esperar? A valorização, o empoderamento? Irmãos, não é isso que nos espera. Mas ainda assim, nós devemos cumprir com a missão
porque não é para o nosso benefício, não é para a nossa alegria, mas é porque nós queremos obedecer. E o Senhor nos deu essa missão de anunciar o Evangelho, de formar discípulos. Então é melhor obedecer. Existe uma frase célebre que eu guardo muito no meu coração, que é melhor obedecer do que sacrificar. E eu escolho obedecer e seguir anunciando o Evangelho, mesmo que eu receba o desprezo daqueles que eu amo, mesmo que eu seja afrontado por aqueles que eu amo e que estão próximos de mim ou não. Eu sigo anunciando o Evangelho, e é assim que você também deve seguir, por amor a Cristo, por amor ao Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe a sua vida. Deus Pai Todo-Poderoso, eu quero nessa noite, ó Deus, te pedir mais uma vez que o Senhor abençoe a vida de todas as pessoas que nos acompanham e que terão acesso a esse vídeo em algum momento. Que esta palavra, ó Deus, nessa noite, ó Deus, possa entrar, ó Deus, por entre todas as amarras, por entre todas as sujeiras que possam ter, ó Deus, dentro do coração dessas pessoas. Em nome de Jesus, que essa palavra, ó Deus, seja semente, ó Deus, fecunda, ó Deus. Pelo teu nome, Jesus, eu declaro. Esta palavra seja fecunda na vida das pessoas que ouvirão, ó Deus, dela. Que ela possa, ó Deus, trazer, ó Deus, força. Que ela possa, ó Deus, reavivar. Que elas possam, ó Deus, trazer esperança ao coração daqueles que anunciam, que desejam anunciar ou que já estão na caminhada anunciando a tua palavra, Deus. Fortalece, ó Deus. Que essas pessoas, ó Deus, assim como eu, sejam fortalecidas e tocadas pelo teu Santo Espírito. Que elas sejam envolvidas, ó Deus, pela tua presença, assim como Davi foi, ó Deus. E se alegrem, e com todas as suas forças e alegrias, ó Deus, elas expressem isso, ó Deus, diante do teu povo, ó Deus, em nome de Jesus. Que elas sejam usadas, ó Deus, para abençoar, ó Deus, as pessoas, sendo muitas vezes, ó Deus, providência para dentro dos lares, ó Deus, em nome de Jesus. Usa nossas vidas, continua a nos capacitar, ó Deus, e a nos guiar pelo caminho, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, irmãos.